Fala galera, vamos para o vídeo 2 aqui da nossa série. Aqui vai começar a construção real. Essa semana eu fiz duas coisas e vou mostrar aqui para vocês. A primeira é o PRD do MVP. O que é PRD, Érico? PRD é documento de requisitos de produto. Então nele você coloca tudo ali sobre o produto para não se perder durante a construção aí. E MVP é produto mínimo viável, né? É o mínimo que você tem ali para entregar valor, testar se aquele negócio funciona ou não. Então, o PRD ele vem o escopo do projeto, algumas métricas de sucesso, fluxo e etc. A segunda é que eu já comecei ali a fazer as primeiras telas do produto, já prototipei elas e hoje eu vou mostrar o que está aí dentro do MVP, o que ficou para depois, como que esse produto vai se comportar e esse documento aí que guia toda a construção do produto, evita retrabalho, mudanças sem pensar, né? E evita também sair do escopo do projeto. Lá no vídeo 1 eu falei o que eu iria fazer, então vamos construir um SaaS aí com IA do zero, vou mostrar tudo para vocês. E serão 12 episódios, esse é o segundo. A ideia é muito simples. Uma plataforma onde você coloca ali o contexto do seu negócio, a IA gera um playbook de posicionamento ali com várias questões de posicionamento e comunicação e depois gera ideias de textos para carrosséis com IAs treinadas na minha metodologia que eu utilizo aí com meus mentorados. Essa semana, como eu falei, eu avancei na base ali do produto, que é o documento de requisitos detalhado, arquitetura de navegação ali, menu, páginas principais, com as primeiras telas que eu fiz no V0, que é uma plataforma de inteligência artificial. Então eu fiz o dashboard, modal ali de agentes, o layout, já com as cores que eu pretendo usar para dar consistência aí para o resto. Eu vou começar mostrando para vocês aqui. Deixa eu compartilhar a tela. Essa aqui é a IA que eu uso para trocar ideia, ela é a INEIA, então ela integra aí vários modelos de IA, mas o que eu usei para fazer o brainstorm, para fazer o PRD aqui foi a Cloud, a versão mais avançada da Cloud, e o GPT também é a versão mais avançada. Foram as duas IAs, os dois modelos que eu usei. E aqui é o PRD, que é o documento de requisitos de produto. Então, o que tem nele? Primeiro, a visão geral do produto. Então, aqui eu faço a declaração da visão, né? O que é. Então, para que é esse produto? Quais problemas que resolvemos com ele? Então, coloquei aqui a questão de bloqueio criativo, inconsistência de posicionamento, questão de conteúdo, demora na execução. Então, o processo manual é mais demorado, a gente vai ajudar nisso. E custo operacional de você contratar ferramentas complexas, um monte de coisa. A solução é aquela, né? Plataforma de IA que faz um diagnóstico inicial, gera ideias de carrosséis com inteligência artificial treinada, personalizada e permite revisar, aprovar e na etapa futura a gente vai transformar essas ideias já em carrosséis prontos com a imagem ali para poder exportar e etc. Mas aí é um pouquinho mais para frente. Qual é o público-alvo que a gente coloca, quais necessidades desse público-alvo, o que ele busca. Então, assim, a geração de ideias, uma consistência ali do posicionamento, né? Que todos os conteúdos estejam bem alinhados com o posicionamento. Eficiência, reduzir tempo de fazer isso e custo-benefício. Aí a gente coloca aqui algumas métricas que a métrica de validação do problema. Então, eu quero validar isso, confirmar se isso realmente o pessoal vai usar, é uma solução interessante para essa galera. Apesar que, assim, da minha equipe, o pessoal gostou bastante dessa ideia de solução. Os mentorados também que já usam IAs treinadas por mim, achou interessante dentro da plataforma ter isso. Também uma das metas é entender o engajamento inicial das pessoas. Então, quantos dos que se cadastraram ali fizeram o diagnóstico, adicionaram um contexto de negócio, geraram as primeiras ideias. O feedback também, né, coletar esses insights sobre a relevância, a qualidade dessas ideias geradas pela plataforma e adquirir os primeiros 10 beta testers ali. Eu já tenho, na verdade, quase isso, mas se você quiser testar, pode deixar aí nos comentários, quero testar isso também, quero fazer o teste da plataforma, que a gente dá um jeito de você testar também, dar o feedback para mim. Quais são as métricas aí, os KPIs de sucesso para a gente? A taxa de conclusão do diagnóstico, então quantos da quantidade de usuários que estão acessando, quantos
terminaram o diagnóstico, qual a média de ideias foram geradas, quantas ideias foram aprovadas, né, dessas que foram geradas, e também o feedback das pessoas sobre a plataforma e a retenção, né, quantos desses usuários estão voltando, usando mais a plataforma. Você vê que a gente define muito bem o que é sucesso. Então, se isso aqui não está dando certo, é porque, pô, tem alguma coisa aí que precisa mudar. Aí eu entro no escopo ali do MVP, lembrando que esse PRD aqui é um PRD de um MVP, né? Então eu não entro em muito detalhamento, como seria, por exemplo, se eu fosse fazer um projeto de um escopo de um projeto de uma grande empresa, um projeto mais robusto, seria bem mais detalhado. Mas aqui eu detalho, tem um certo nível de detalhamento, mas não tanto quanto eu detalharia num projeto maior. Isso aqui é para testar mesmo essa plataforma. Então, quais funcionalidades que a gente vai ter ali, né? Autenticação de usuários, planos e créditos, que sendo validado a gente vai colocar planos, né, para o pessoal assinar. O dashboard ali, a tela inicial, com o contexto, com os agentes, um menuzinho lateral, contexto de negócio, playbook de posicionamento. Inclusive, vou mostrar as telas que eu já fiz para vocês aí, que ainda tem ajustes para fazer e tudo, mas foi o que eu fiz essa semana. Essa semana eu dediquei acho que 2 horas aí, na semana toda eu dediquei 2 horas para fazer, fiz esse PRD e fiz essas primeiras telas. Aqui algumas funcionalidades que vão ser futuras, isso é interessante porque às vezes a gente define algo e a gente não coloca no papel e aí vai vindo novas ideias, a gente vai adicionando tudo e acaba ficando saindo do escopo original. Então o que eu faço? Eu defino qual é o escopo para eu testar, defino quais são as métricas de sucesso e as funcionalidades futuras eu vou adicionando aqui, mas sabendo que elas serão no futuro, não é para agora. Então no futuro eu pretendo integrar com o Polotino, que é uma API de edição de vídeo, tipo um Canva, para ter um Canva aqui dentro, depois de gerar a ideia aprovada, já gera a imagem e a pessoa poder editar a imagem já dentro da plataforma, que é a geração automática de imagens, integração com rede social, então a pessoa conecta ali o Instagram dela, depois que ela terminou tudo, gerou a imagem, ela já posta, gerenciamento de templates, então uma pessoa pode gerar templates ali com a identidade visual dela, e aí quando ela gera a imagem, já vai os textos para ali, pode gerar a imagem também com IA e etc. Eu quero adicionar também a questão de vídeos, gerar roteiros de vídeo e gerar os vídeos também. É outra coisa que eu quero fazer, gerar vídeo com inteligência artificial. Processamento de pagamento, né, que só vai ter depois que eu testar o MVP internamente. E com vocês, quem quiser testar, também eu vou abrir para vocês, para alguns de vocês testarem. Deixe aqui nos comentários. Eu quero adicionar colaboração em tempo real, então múltiplos usuários poderiam editar essas imagens, gerar ideias e tal. Eu quero fazer um analytics mais avançado, ou seja, todos os posts que vierem daqui e direto da plataforma, você já posta no Instagram, por exemplo, ele pega os dados ali do Instagram para você ter um dashboard do que está dando certo, quantas pessoas atingiram, como que está o engajamento e tudo. Eu quero fazer algo nesse sentido mais para frente. E um monte de recursos de avançado, remoção de fundo de imagem, redimensionamento mágico. Vou querer fazer aquele clone, né, de IA da pessoa para que ela não precise gravar o vídeo, mas saiu o roteiro, ela aprovou o roteiro, já gera ela mesma falando ali, um clone dela de IA falando. Então são coisas lá mais para frente, mas eu já coloco aqui e vou colocando toda a ideia que tem. A gente define aqui a parte de UX e UI, né, a jornada do usuário, os componentes que a gente vai fazer agora, alguns requisitos técnicos. Então eu mesmo vou usar para o front-end ali, para a parte visual, o V0, que é o que eu vou fazer das telas, que eu acho que ele é melhor para essa parte visual, e o Lovable, a gente vai construir isso aí, integrar ali com o banco de dados, mas o banco de dados que eu vou usar não é do Lovable. Nas próximas semanas a gente vai falar sobre essas coisas. Vou usar o Suprabase, que tem a integração ali, mas é melhor que o Lovable na minha visão. Para orquestrar tudo isso ali por trás, né? Vai fazer essa orquestração, ligar o front-end, banco de dados, com as APIs do ChatGPT, outras APIs que eu for usar. Eu vou usar o N8N, fazer orquestrar tudo isso ali por trás. Eu vou explicar isso depois para vocês, mas hoje não é sobre isso. E o modelo de inteligência artificial que eu vou usar inicialmente é o ChatGPT, mas depois eu pretendo usar outros modelos também, testar outros modelos. Aqui fala um pouquinho de banco de dados, mas eu não fui muito sobre isso, sobre APIs, né? Performance, então, algumas coisas de performance, segurança, que vai ser no banco de dados também, algumas considerações futuras e um cronograma. Então, basicamente é isso, não detalhei muito,
porque eu não dediquei muito tempo a isso. Eu quero é testar, fazer o negócio rodar para testar, mostrar para vocês como que é. Mas esse documento aqui eu vou mandar lá no grupo um link dele, do modelo, para que vocês possam usar aí nos projetos de vocês, no ideia que você está tendo. Você mande esse modelo aqui para o ChatGPT, para algum IA que você esteja fazendo brainstorming ali para te ajudar a desenvolver. É interessante você ter isso, porque guia você, faz com que você não saia do escopo, você entenda o que é sucesso para você dentro disso. E aqui as primeiras telas que eu fiz também. Lembrando que é só a parte visual que está pronta aqui. Aliás, nem pronta tá, né? Ainda tem algumas alterações, mas é a parte visual. Não entrei na parte de fazer programação. Eu não diria nem programar, né? Porque eu não vou programar. Eu já fui programador, para quem não sabe. Eu comecei lá com 15 anos de idade a programar. Mas eu não acho que você orquestrar uma solução e pedir para a IA criar essa solução seja programar. Eu acho que é um meio termo ali entre você criar uma solução e a IA que está fazendo a parte de programação. E assim, isso é muito bom para você criar MVP, você ter ali os primeiros clientes, dá para você lançar o produto. Eu já vi algumas soluções de IA ali com 500, com 1000, rodando com 3000 usuários, muito bem. Só que vai chegar um momento que você vai ter que escalar muito e aí você vai precisar de programador, vai precisar fazer um negócio mais robusto. Aí, pelo menos hoje ainda, a IA não consegue fazer algo com essa estrutura, não. A menos que alguém conseguiu aí, mas o que eu vi até hoje foi ele a ter 2.000, 3.000 usuários, eu vi rodando bem. Acima disso começou a dar alguns problemas. Qual é o fluxo aqui que eu pensei? O menuzinho lateral aqui com as primeiras coisas, né? Uma tela inicial, que o nome do software, da plataforma que eu dei, Xflow Content. Aqui o meu negócio, né? Você pode adicionar mais negócios. Quando você adiciona aqui, você seleciona em alguns passos e vai adicionando. Ainda não tem programação aqui, mas ao você adicionar, a gente vai ter uma integração com o ChatGPT e eu tenho um modelo de playbook lá que através dos seus dados a IA vai gerar esse playbook. Não tem nada a ver com o que está aqui na tela, eu coloquei só de exemplo. É bem mais robusto que isso o playbook. Mas ele vai gerar um playbook, a pessoa olha e fala, pô, é isso mesmo, edita uma coisa ou outra se precisar, vai ter a opção de editar. E ela vai poder baixar o PDF ou ela vai poder aprovar. Aprovou, aí todos os conteúdos vão estar ligados a esse contexto. Então, o treinamento que a gente faz com a IA lá vai ser ligado ao contexto de negócio e ao playbook que foi gerado aqui. Então, isso gera uma consistência na comunicação e você vai treinando ainda mais a IA de acordo, você vai aprovando ou reprovando ali os conteúdos. Aqui os agentes de conteúdo, né? Coloquei alguns exemplos aqui, uns em breve, mas o primeiro que eu vou fazer que é o de carrosséis. Depois vai ter roteiro de rios, ideias de história, oferta de produtos. Se tiver outras ideias de outras coisas aqui, eu já deixo aqui também para depois eu adicionar. Mas o que vai ser inicialmente vai ser das ideias de carrossel. Então vai ser basicamente um bate-papo. Você pede ali as ideias, vem, você aprova ou reprova, vai dar algumas opções. E depois tem um fluxo que eu ainda não desenhei, mas já comecei a ter aqui nessa tela. Aqui são os créditos, né? Eu pretendo deixar alguns créditos gratuitos e aí depois, para fazer o upgrade, para ter mais, poder gerar mais, vai ter os planos pagos. Não defini nada disso ainda não. Aqui nas configurações você tem um perfil já, os planos, conexões são as APIs, né? Ou excluir contas se você quiser, acessar o playbook, as ideias salvas. Então pode ser que você criou as ideias que você criou, né, que você ou publicou, etc, vão ficar aqui. Eu já deixei aqui em breve, né, gerar vídeo, aquela questão de gerar o vídeo com IA, templates, que também a gente vai ter essa opção, e também os planos. Basicamente vai ser esse fluxo aqui, mas inicialmente o que é? A pessoa vai vir aqui, vai adicionar o contexto do negócio dela, a gente integra isso com um modelo de IA que vai estar treinado para gerar esse contexto de negócio, e gera um playbook de posicionamento, onde vai ter todas as informações voltadas à comunicação, de acordo com o contexto que a pessoa deu do negócio, e aí os carrosséis vão ser criados aqui, as ideias, linkados a esse contexto de negócio, e a pessoa vai aprovando e reprovando, e cada vez mais essa IA fica mais refinada nesse sentido. Então, basicamente, a solução inicial é essa,
E aí depois a gente coloca a integração para gerar de fato, ter ali uns templates para a pessoa usar. Talvez eu coloque aí até os templates do Canva para a pessoa usar inicialmente, para fazer os carrosséis mais rápido. E depois eu integro para dentro da própria plataforma, ela poder editar a imagem, salvar e etc. Aí depois eu integro para ela poder postar direto. Depois eu faço vídeo. A ideia é essa. Mas primeiro eu quero validar que isso aqui é interessante. Eu sei que para a minha equipe me parece que vai ser bem interessante, porque a gente já faz isso sem uma plataforma. A gente já faz esse processo sem uma plataforma. Para as pessoas também que eu tenho consultoria, mentoria e tal, eu sei também que vai ser interessante, porque elas já usam um playbook que a gente desenvolve lá na mentoria. Lógico que um playbook daqui, ele não vai ser tão robusto quanto o que a gente faz na consultoria e etc. Por quê? Porque vai ser feito automaticamente por um IA. Mas a ideia é que ele consiga dar um direcionamento, consiga fazer com que gere carrosséis que venda, que posicione, que tenha uma consistência na criação de conteúdo e a pessoa ter ideias infinitas de conteúdo aí, tudo alinhado ao contexto do negócio dela. Essa é a ideia inicial da plataforma. Então, assim, esse foi o avanço que a gente teve nessa primeira semana. Só consegui dedicar aí umas 2 horas para fazer isso aqui, mas eu quero mostrar para vocês que dá para fazer. A ferramenta que eu usei aqui foi essa V0, né? Essa inteligência artificial, ela é melhor para essa questão de referências e tal. Vou até mostrar aqui para vocês as referências que eu dei. Aqui é o chat, né? Que eu vou pedindo as coisas para ela. Eu dei essa referência aqui, tá vendo? De layout. Essa outra aqui, um pouquinho maior, não dá para ver direito. Essa aqui também, você vê que o menu ele tem algumas características desse. E esse aqui, os modais aí, tem uma característica bem interessante voltada a ele também aqui, ó. Depois teve algumas coisas que não foram tão interessantes, mas eu defini aí lá com... Eu usei o modelo da Cloud para me ajudar com isso, mas a gente definiu quais são as cores primárias, secundárias, etc. Qual estilo, algumas referências. A gente definiu qual cor que vai ter em cada coisa e etc. Para quê? Porque se você chegar aqui e pedir, eu quero a plataforma tal, ele vai fazer ali meio que dentro do que ele entendeu. Se você dá mais contexto e faz isso de uma forma bem detalhada, deixa eu até mostrar para vocês aqui. Eu nem usei um livro, esse aqui foi o primeiro prompt, né? Um nível de detalhamento sim sobre o que está criando, o estilo geral, a estrutura, o topo da página, né, o header, o menu lateral, a área de conteúdo, alguns detalhes aqui do modal. Inclusive depois eu mudei algumas coisas do chat aqui, eu fui mudando algumas coisas que eu achei que não ficou tão interessante. E aí você vai conversando e vai ajustando tudo, ainda tem umas coisas para ajustar na tela. Aí depois eu vou levar isso pro Lovable lá, não sei nem se pronuncia assim, mas vai ser na plataforma Lovable, que inclusive essa do V0 eu uso o plano gratuito, a da Lovable eu tenho um plano pago, então é lá que eu vou fazer toda a parte de programação, de fato, né, uma orquestração disso, para realmente ter a parte de coisa, mas a gente vai entrar isso nos próximos episódios aí, né, dessa série de vídeos. Espero que até aqui vocês tenham gostado. Podem falar o que acharam, o que gostaram, o que não gostaram, o que vocês mudariam, como vocês fariam. Lembrando, o modelo de PRD eu vou mandar lá no grupo. Quem não tiver no grupo ainda, o link vai estar aqui embaixo. Eu quero saber a opinião de vocês até agora, que depois os próximos vídeos nós vamos mostrar os próximos avanços disso. Eu não vou esconder nada. Se tiver qualquer dúvida aí sobre ferramentas que eu usei, qual inteligência artificial que eu usei, como que eu usei, quais prompts, etc. Você pode perguntar que eu compartilho tudo com vocês. A ideia aqui é validar isso. Se for validado de fato, se a galera gostar, usar, começar a vender. Se não, vou usar aqui dentro do meu negócio mesmo, vai melhorar aqui a rotina que a gente já tem. A gente já faz isso de uma forma menos automatizada. E eu decidi fazer em público aí também para contribuir com vocês. Então, é isso, pessoal. Até o próximo episódio. Tamo junto. E quem quiser testar, né, quando a plataforma estiver funcional, também deixa nos comentários aqui. Me avisa que eu já vou juntando quem é que quer testar e para quando estiver pronto para testar, eu vou mandar para todo mundo. Eita, engasguei. Abraço, pessoal. Tamo junto.